Alô, alô, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, amigos e amigas, senhoras e senhores do canal Homem do Espaço. Vocês me estão ouvindo o Homem do Espaço? Eu gostaria que quem estiver ouvindo, quem já está na sala de aula, que compartilhe a nossa live de carnaval. Hoje é dia de folia, hoje é dia de alegria, hoje é dia de carnaval no Brasil, então vamos comemorar o carnaval com uma rápida live sobre conforme o Ricardo, meu aluno Ricardo, havia pedido já faz uns 5 ou 6 anos atrás, e eu finalmente agora, com um pouco de atraso, vou satisfazer a curiosidade dele sobre o tema da nossa aula de hoje, rapidinho, nossa aula básica é o satélite Vanguard. Vanguard é o nosso satélite, isso é é, um antigo satélite americano e que está em órbita há muitos e muitos e muitos anos, perfeito? Gostaria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo direitinho, estão me ouvindo perfeitamente, para que eu possa dar seguimento à nossa aula, gente. Hoje sobre o satélite Vanguard, que é o satélite mais antigo ainda orbitando o planeta Terra, e alguns detalhes, algumas curiosidades sobre este satélite, gente. Então, deixa eu ver quem está aí, Carlos, Schneider, Ned, Ricardo, etc. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, gente. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá, quero saber se vocês estão vendo pronto, a nossa tela, onde nós temos um vídeo sobre o satélite Vanguard, o satélite Vanguard, gente. Estão vendo aqui? Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos o foguete, deixa eu só me localizar aqui com a minha janela para eu ver as perguntas de vocês, gente. Eu quero saber se vocês estão vendo aqui o nosso... Pronto. Exato, estou vendo aqui. Me localizar, perfeito. Bom, gente, estamos vendo aqui algumas explosões. Olha só. O programa, o projeto do Vanguard, ele acabou sendo conhecido como um projeto com muitas falhas, perfeito? Com muitas falhas. O que que acontece? No início da corrida espacial, no início logo dos primeiros experimentos com satélites artificiais, os americanos estavam desenvolvendo para participar do Ano Geofísico Internacional. O que que era o Ano Geofísico Internacional? Era um amplo programa internacional de estudos científicos sobre a geofísica da Terra, sobre geofísica. Esse ano geofísico internacional, tal como o ano internacional da criança, o ano internacional da mulher, o ano internacional de não sei o quê, né? Era uma iniciativa internacional, como o próprio nome já diz, das Nações Unidas e de várias organizações científicas que, entre julho de 1957 e dezembro de 1958, uns 18 meses, tá? Era do meio de 57, englobando todo o ano de 1958, foi chamado de ano apenas por convenção. Durante, então, esse ano geofísico internacional, seria feito um enorme esforço, obviamente internacional, por parte de várias entidades científicas, governamentais e particulares, etc., para estudos, o primeiro grande levantamento geofísico da Terra. Então, essa oportunidade já foi logo abraçada principalmente, as duas estrelas, Estados Unidos e União Soviética.
Lembrem-se que quando da imposição do Ano Internacional do Espaço, do Internacional Geofísico Internacional, logo os dois países de ponta na tecnologia, no esforço industrial e tecnológico, eles já se colocaram de prontidão para lançar o primeiro satélite artificial. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam desenvolvendo vários tipos de foguetes, eles já se... E eu estou deixando o filme rolar aí, esse é um filme especial sobre Vanguard, tá? Sobre o foguete e o satélite Vanguard, especialmente sobre o foguete. Eu não vou detalhar muito este filme, porque isso vai ser tema de uma aula longa, gravada, sobre o foguete Vanguard, e depois outra aula sobre o projeto dos satélites Vanguard. Foguete e satélite, com o mesmo nome, é o único programa espacial americano cujo foguete lançador tem o mesmo nome da série de satélites, perfeito? Porque ele foi concebido como, obviamente, desde o início, como um conjunto, perfeito? Então, o que acontece? O Vanguard, o nosso Vanguard 1, que é o satélite mais antigo em órbita, que os outros satélites, o Sputnik 1, o Sputnik 2 e o Explorer 1, o Explorer 1, os 3 satélites lançados antes do Vanguard, eles já reentraram na atmosfera, por conta do atrito com as camadas superiores da atmosfera que envolve o nosso planeta. E Vanguard ficou, o Vanguard 1 ficou. Bom, o Vanguard ele foi lançado, eu só vou explicar rapidamente, foi lançado pelo foguete do mesmo nome, Vanguard. E esse foguete Vanguard, ele era uma adaptação, ele era uma evolução de um foguete Viking, correto? Do qual eu vou fazer uma outra aula também. Era um foguete projetado em especial pela Marinha dos Estados Unidos, sendo que só com uma side note, uma notinha de pé da página, o Explorer, ele era de responsabilidade do Exército, do Arsenal Redstone, comandado por Von Braun, mas a Marinha já tinha o projeto do Viking e do Vanguard, do Viking em específico, do Viking. E a Força Aérea já estava trabalhando no Atlas. Então, daí vocês já podem perceber que, com esses anos e anos de trabalho anterior, os americanos já tinham uma base de projeto de foguetes já bastante sólida, quando da chegada dos cientistas nazistas ao fim da Segunda Guerra Mundial. Obviamente que cientistas como Von Braun, como seus assessores, eles tiveram, como nós sabemos, o papel-chave no desenvolvimento tanto do Explorer e do Juno, do míssil Redstone, que depois foi convertido no Juno, quanto, obviamente, nos sucessos subsequentes da série Saturno, perfeito? Mas os Estados Unidos já tinham um sólido conhecimento da teoria de construção e lançamento de foguetes cargas úteis, tanto foguetes militares, quanto algumas experiências primitivas que fossem de iniciativas científicas. Então vamos voltar ao Vanguard. O Vanguard ele foi construído com base no foguete, como eu falei, o Viking, correto? Ele era um foguete de uns 21,9 metros, tá? Não chegava a 22 metros de comprimento, tá? Ele tinha um primeiro estágio feito pela General Electric, a mesma General Electric que faz turbinas, faz motores de aviação, né? O motor tem a turbina dentro, fazem motor de aviação. Era um primeiro estágio de combustível líquido, querosene e oxigênio líquido, tá? Querosene e oxigênio líquido. Ele tinha um segundo estágio da Aerojet. A Aerojet é a Rocketdyne, correto? Da Aerojet, que funcionava com combustível que não é muito comum, é o ácido fúmico nítrico branco, tá? Em inglês ele se chama Inhibited
white fumming nitric acid, o ácido nítrico é, fumegante branco inibido, correto? E uma hidrazina, uma hidrazina simétrica, tá? A SDH, a hidrazina simétrica. O terceiro estágio era um motor de combustível sólido, perfeito? Que dava ao Vanguard a configuração que a gente vai ver aí nas imagens, né? Um foguete cilíndrico com o primeiro estágio de maior diâmetro do que os estágios superiores, ligados por uma seção de cone, com um motor, como eu falei, o motor todo o primeiro estágio, projetado e construído pela GE, com um motor montado em balancim, o motor montado numa junta que permitia a movimentação do motor em torno de um eixo, perfeito? Que era uma tecnologia muito avançada para a época. O motor, ele gimbal, o motor se inclinar no seu eixo, perfeito? O Vanguard, bom, como é que era o negócio? No início, como o Vanguard, o foguete Vanguard, ele tinha uma capacidade pequena de colocação de cargas, tipo 10, 15, 20 quilos, era muito limitada a capacidade de carga desse foguete, então os engenheiros tinham que lidar com um envelope muito restrito de tamanho, de peso do seu satélite. Então, o que acontece? Os engenheiros tiveram que produzir um veículozinho espacial, um satélitezinho pequenininho, de pouco mais de 1,5 kg, não chegava a 1,5 kg, era 1,460 kg, 1,470 kg, tá? Pequenininho. Uma esferazinha, tá? De 16 centímetros, se não me falha a memória, de 16 centímetros de diâmetro, com a instrumentação, muito simples, muito simplória, tá? Então, era uma esferazinha, e depois eu vou colocar aqui umas figurinhas para vocês verem, tá? Era uma esferazinha de 16 centímetros, praticamente, de diâmetro, de alumínio, polido, altamente polido em duas metades, arrebitada, com 36 parafusos em torno de um aro comum, altamente polido, com antenas de transmissão, todas as antenas fazendo 90 graus, uma com a sua oposta, com a sua perpendicular. Pelos padrões atuais, ele seria um nanosatélite, um nanosat, 1,5 kg, 1,470 kg praticamente. Então seria um nanosat do tipo, como a gente viu aí, os CubeSats, perfeito? Se fosse um CubeSat 2U. Ele tinha dois transmissores, tá, de cento e poucos megahertz, é uma coisa assim, muito simplesinho. Um transmissorzinho, esse transmissorzinho, ele era energizado, alimentado por umas bateriazinhas de mercúrio, que era um tipo de bateria utilizado naquela época, bem pequenininho, tipo miliwatts, eu acho que eram 5 miliwatts, algo assim, de energia. Miliwatts, era pequeno. E ele tinha painéisinhos solares, seis quadradinhos de painel solar, células solares. Inclusive, o Vanguard, o Vanguard 1, né? Ele é inesquecível porque ele foi o primeiro satélite equipado com células de produção de energia solar. Dentro do Vanguard tinha dois termômetrozinhos. Acho que era um par de termômetrozinhos, cujo nome técnico são termistores. Tá? Se vocês procurarem na net, termistors, com TH. Faziam a leitura
de temperatura do interior, né, do satélite. O que acontece? O lançamento de um satélitezinho desse tamaninho, altamente polido, o seu alumínio, permitia, nas condições ótimas, que ele fosse observado, devidamente observado do solo. A transmissão dos dados desses termômetros, desses sensores de temperatura, iam dar informações sobre o comportamento do satélite. Lembre-se que nós estamos falando de 1958, março de 1958. Então, tecnologia era muito incipiente ainda. E o próprio comportamento do satélite, as variações no recebimento das suas transmissões de rádio, permitiam um acompanhamento do veículo no seu avanço em torno da Terra, na sua órbita em torno da Terra. Isso permitia com que fossem observados uma série de apontamentos científicos só observando o satélite passar. Por exemplo, a densidade atmosférica, do pouco que sobrava de atmosférica na atitude do satélite, etc. Certo? O Vanguard 1, como eu falei, era parte de um projeto que incluía o foguete. Então, haviam os satélites do mesmo tipo do Vanguard 1, mas pequenininhos, com 16 centímetros, feitos de alumínio polido, com os painéis solares, com as células solares, né? Com as antenas. E haviam outras proposições, outros tipos de satélite Vanguard a serem lançados posteriormente, um pouco maiores, como uma esfera de fibra de vidro com 33 centímetros de diâmetro, com um magnetômetro em cima, que foi tema dos próximos satélites da série Vanguard. Perfeito? Bom, e o que acontece? Só que a fase inicial do programa do Vanguard foi muito atribulada, porque vários foguetes se perderam no lançamento, correto? Então, nós tivemos várias tentativas de lançamento e que deram em falha. Então, no início, se vocês forem procurar o foguete Vanguard, a gente encontra os foguetes Vanguard com os iniciais, com o nome de TV, Test Vehicle. Perfeito? Então, foram lançados vários veículos de teste, e no fim de 57, iniciozinho de 58, que explodiram. Quando você vê a explosão do Vanguard Rocket Explosion, vocês procuram, normalmente vocês vão encontrar uma explosão do fim de 57, antes do Natal, e uma logo no Carnaval de 58. Carnaval pra gente, né? Logo no Carnaval de 58, foram duas explosões. E aí, finalmente, como eu falei, em março de 1958, 17 de março, o TV4, o TV4, lançou o Vanguard 1, o pequenininho, com 16 de diâmetro, 1,470 kg de massa, colocou o Vanguard em órbita, usando seus 3 estágios, colocou o Vanguard em órbita de 653 por quase 4.000 quilômetros de altitude. 653 quilômetros de perigeu, o ponto mais baixo, mais perto da Terra, e 3.900 e poucos, quase 4.000 quilômetros de apogeu, o ponto mais distante da Terra. E aí, houveram várias falhas depois de outros satélites Vanguard, de outros modelos, né? Não são mais os pequenininhos. Os 3 primeiros satélites foram tentados, tiveram a intenção de lançamento, foram do tipo original do Vanguard pequenininho, do qual o terceiro, que foi chamado, por ter tido sucesso, foi chamado de Vanguard 1, que entrou em órbita realmente. E os outros foram os satélites da série Vanguard maiores, com mais capacidade, mais massa e etc. Perfeito? Sendo que vários desses grandes satélites também se perderam no lançamento, por falha. E o Vanguard 2, que era um satélite do tipo digamos, do pacote 2, como mais avançado, foi lançado em 1959, e entrou numa órbita parecida com o da Vanguard 1. E o Vanguard 3
depois de vários fracassos novamente, foi colocado em 59, mais para o fim do ano, também numa órbita semelhante. Nós tivemos, então, nessa primeira fase, 3 satélites Vanguard e vários lançamentos que não tiveram nome do mesmo tipo, da mesma série de satélite. Nós temos Vanguard 1, 2 e 3, veículos que tiveram sucesso, e no meio, entremeados, várias tentativas que não foram numeradas. Perfeito? Então, o Vanguard, por ele se localizar nessa órbita, vamos dizer, um pouco mais alta, de 650 por 4.000 quilômetros, ele está, de certa maneira, longe da influência direta das camadas mais perigosas da atmosfera, perigosas no sentido de atrapalharem o avanço do satélite, perfeito? Assim como qualquer outro satélite que esteja acima desses 600 e poucos quilômetros, ele tenderá a ficar durante centenas de anos, dezenas, centenas de anos. Antigamente, tinha-se a ideia de que o Vanguard 1 iria ficar mais de 2.000 anos em órbita, mas estudos posteriores, até a década passada, ou um pouco antes até, os engenheiros fizeram um recálculo, calcularam novamente, e é possível que o Vanguard fique em órbita apenas por mais uns 250, nem isso, uns 240 anos mais ou menos, porque eles foram reestudando o comportamento da atmosfera terrestre, tá? Deixa eu ver vocês as perguntas dos meus alunos. Carlos Schneider, boa noite. Ned, boa noite, obrigado. O Carlos Schneider está aqui. Luiz Kraft, Emerson, Ricardo, Felipe, coisa e tal, Carlos Carbate, etc. Boa, obrigado pela audiência de vocês, gente. Queria que vocês compartilhassem essa aula, essa aulinha básica, só de curiosidade, que foi o meu aluno Ricardo Brunialti, que perguntou, não foi, Ricardo? Foi você que perguntou, né? Sobre Vanguard. Então, vamos lá. Quanto tempo, Emerson, quanto tempo de vida útil pode ter o satélite? Como eu estou falando, Emerson, um satélite em órbita, vamos dizer assim, de modo bem livre, eu estou falando, 600 e poucos quilômetros para cima de Perigeu, o ponto mais próximo da Terra, ele terá a chance de ficar algumas centenas de anos, tá? Isso eu estou falando de uma maneira muito simples, muito simplória, que pode ter órbitas mais baixas, tipo Skylab, ficou em órbita a 400 e poucos quilômetros de distância da Terra, um pouco mais ou um pouco menos, e demorou 1973 a 1979, durou praticamente 6 anos em órbita, né? A estação Salyut 7, ela foi colocada em órbita em 1982, 19 de abril, ela foi sendo a sua órbita foi sendo mantida por espaçonaves de carga e o próprio motor da ODU da estação, e ela ficou em órbita durante anos e anos a fio, e depois que ela foi abandonada, ela foi acoplada num satélite artificial, num veículo rebocador, vamos dizer assim, e colocou ela numa órbita mais alta, de seus aproximadamente, se não me engano, 470 quilômetros de altitude, e lá ela ficou a partir de 1985 até 1991, ficou em órbita o conjunto dela com o satélite Cosmos 1686, tá? E depois ela acabou reentrando sem controle por conta do atrito com as camadas superiores da atmosfera terrestre, tá? Mas vamos dizer que um satélite a uma altitude aí onde ele não esteja sofrendo o atrito, né, a resistência ao avanço das camadas mais finas superiores da atmosfera, ele tenderá a ficar durante muitos e muitos anos em órbita. Os satélites geoestacionários, eles estão a 36 mil quilômetros praticamente em órbita, e eles tendem a ficar indefinidamente na órbita terrestre, perfeito? Deixa eu ver. O Vanguard, Ricardo, o Vanguard antecede Gemini Apollo, sim, Vanguard é o projeto de, como eu falei, para um projeto pensado para aproveitar o Ano Geofísico Internacional, que foi realizado internacionalmente, uma cooperação entre meados de 1957 e todo o ano de 1958.
É, esse filme que eu estou mostrando, gente, até agora eu não tomei strike, então ele é da NASA, ele é de domínio público, tá? Hum. Sputnik, então nós tivemos, olha, gente, o Vanguard, foi como eu falei, ele foi lançado depois do Sputnik 1, que é o objeto PS-1, o Sputnik mais simples. O Sputnik 1 também foi apressado o seu projeto e lançamento, porque os russos, os soviéticos, estavam com o Sputnik 3, o objeto D, como a gente chama, para ser lançado, a espaçonave grande, 1.327 quilos. Mas ele foi atrasando, e eles viram que os americanos iriam lançar antes um satélite. Então aprontaram o Sputnik a toque de caixa, o Prozvaceni Sputnik, o satélite mais simples, número 1, e colocaram ele em órbita. Não contente com isso, apressaram outro satélite, o satélite Sputnik 2, com a cadeirinha a bordo. Os americanos apressaram também, e Von Braun conseguiu aprovação para lançar o seu satélite, tirou da gaveta um foguete Redstone, um Juno, guardado, que ele deixou guardado com cuidadinho no arsenal Redstone, no Alabama, e para todos os visitantes do arsenal Redstone, o Wernher von Braun chegava e falava: esse foguete aqui atrás, ele está reservado para lançar o primeiro satélite do mundo. Isso antes dos russos lançarem o Sputnik, né? Sem dúvida, ele acabou lançando o primeiro satélite americano. Só como curiosidade, tá? É, o Ricardo Brunhalt, o Sputnik tinha uma órbita altamente elíptica, tá? 900 quilômetros de altitude aí eu já não lembro mais exatamente, eu acho que era uns 300 e poucos quilômetros do Sputnik 1, tá? Por isso que ele acabou mergulhando na atmosfera terrestre, tá, gente? Então, o Vanguard, esse satélitezinho simplesinho, tá? Simples satélite. E aqui eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo. Aqui, deixa eu colocar aqui. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre o Vanguard, que ele é um foguete que, como eu falei, houveram várias falhas. Olha o padrão de chama, ó, esse padrão vocês vão ver em muitos. Depois eu vou explicar o que é esse padrão aqui em gomos, ó. Quase todo foguete tem um padrão desse, quase todo. Um padrão desse aqui de queima. E aqui, ó, algumas imagens muito boas, antigas, olha, do equipamento de manobra do satélite, os sistemas inerciais, a ponta do cone, satélite não, do foguete, a ponta do cone, olha aqui a abertura. Esse aqui não é o Vanguard, o pequeno, tá? O satélite 16 centímetros, não. Como eu falei, haviam vários projetos de Vanguard, perfeito? Vários projetos, o Vanguard simples, o Package 1, 2 and 3, e etc. Então, mas eu estou só aqui explicando para vocês, tá? Então, essas imagens aqui são dos satélites das outras packages, tá? Mas é só para ilustrar aquilo. Isso aqui é um Vanguard, depois eu vou mostrar uns desenhos para vocês. Olha, ele é um foguete bem esguio, 21,9 metros de comprimento, tá? Basicamente. Não tinha aletas, ele tinha só protetores para os motores de roll. Olha só o padrão do Vanguard. Ó, esse aqui é um dos primeiros lançamentos dele, olha. Uma pequena plataforma, só com uma torre de serviço umbilical, e ó, ele perdendo energia, vai começando a desintegrar o primeiro estágio, e depois a explosão do segundo estágio, olha. Pronto, ó, aí a hidrazina. A imagem é uma imagem antiga, então ela perde em cores. A explosão da hidrazina, da Aerojet, ela é muito mais laranja do que está aparecendo aqui nas cores, né? Mas deve ser um Kodak Ektachrome antigo, então foi degradando com o tempo, né? Mais outro aqui, lançamento de um Vanguard, ó. É muito interessante esse foguete. Depois eu vou explicar exatamente o teor desse filme aqui, e ele versa, aí o final do filme é que versa sobre, olha só, olha, os umbilicais, olha a ponta do cone, a antena de acompanhamento, tudo com o cineteodolito, perfeito, ó, né, nessas torres, a pessoal da equipe de acompanhamento filmava o foguete, olha só, tecnologia de 1958, gente, 1958. Plataforma de cabo Kennedy, olha só, o foguete Vanguard, o bunker de controle,
Cabo Canaveral. Aí, ó. E aqui nós temos o lançamento, tudo painéis eletromecânicos, as antenas de comunicação, de acompanhamento. É muito legal muito legal. Aí, muito bacana. Aí o lançamento do Vanguard, ó. E ele deixando a trilha de gelo, né? Olha a queima limpa do motor de querosene e oxigênio ali, ó. E ele continua ventando oxigênio e aí depois o gelo que está preso, estava agarrado na parte externa de magnésio do primeiro estágio, já começa, ele já desaparece, ele já sublima e vai embora. Aí, e o motor do primeiro estágio, o motor GE, do tipo GE, faz a sua, ó, até dá para ver, se vocês percebem bem, ele faz o gimbal e ele já assume a trajetória tangencial à superfície terrestre. Olha só. E aí o lançamento, olha. Vanguard. Lembra que eu falei que vários satélites foram tentaram lançar, a equipe Vanguard tentou lançar vários satélites, eles com os veículos TV, tá, o Test Vehicle, e não foram bem sucedidos. O TV-4 foi bem sucedido, colocou o Vanguard, e os outros foguetes Vanguard não foram mais chamados TV, e sim SLV, Satellite Launch Vehicle, porque com o veículo de teste eles já haviam passado no teste. Não impede que eles tenham tido problemas, obviamente, né? Então, o lançamento, isso aqui é da época, né? É o CGI da época, né? Os efeitos especiais da época. O Vanguard, ele tinha o foguete, tinha os parafusos pirotécnicos, ó, lançamento liberação do segundo estágio. E aí, lembrando que isso aqui é uma simulação, então ela não respeita a aparência da chama, do jato. Ó, vai abrir o topo e aí vai sair o terceiro estágio movido a combustível sólido. Ali, pronto. O terceiro estágio ele começa a girar num tambor giratório. Ó. E aí na simulação nós vamos ver a liberação do último estágio com o satélite. Vocês vão observar. O satélite é só essa esferazinha, tá? Até o tamanho dela tá desproporcional. Mas é só para observação, só para ter uma ideia. Olha, está girando o motor, tá? A estabilização por rotação. Satélites naquela época, e até hoje também, podem assumir uma estabilização por rotação. Havia o que não está mostrado aí, é um pequeno tamborzinho, um pescoço ligando o motor de combustível sólido com o satélite, preso por uma banda metálica. Essa banda ela era cortada e o satélite era liberado, continuando a girar no espaço. O último estágio também entrava com o satélite. Ó, então é isso aí, é o Vanguard. Tá, gente? O Vanguard, o foguete espacial, o foguete espacial, o Vanguard, e o satélite artificial do mesmo nome, que hoje em dia é o satélite mais antigo no espaço, satélite fisicamente, né, que está em órbita, fisicamente, sem transmitir, mas ele está no espaço até hoje, perfeito? Veja bem, os satélites artificiais, eles tendem a terminar a sua vida útil, obviamente, né? O satélite funciona enquanto as suas baterias estão funcionando, os seus painéis solares estão enviando energia para a bateria, os seus equipamentos estão funcionando, estão operacionais. Então, nós temos um monte de satélites dos anos 60, 70, 80, 90, etc., ainda em órbita terrestre, que não quer dizer que eles estejam funcionando. O interessante, dentro do objetivo, é que o satélite funcione por mais tempo possível. Então, o Vanguard 1,
Ele é o foguete, o satélite, perdão, que está no espaço, fisicamente, há mais tempo, porém ele não trabalha mais. Ele parou de transmitir, se não me engano, em 1964, 1964. Parou de transmitir. A bateriazinha dele, e olha aqui na imagem, a imagenzinha está até mostrando ele pequenininho ali no, dentro do cone do foguete. A bateria dele logo terminou, e não podia mais ser carregada, mas quando os painéis solares eram iluminados, eles passavam energia direto para o transmissorzinho do satélite. Então ele continuou funcionando até 1974. É, o Transit 5B5, se não me engano, ele ainda hoje transmite. Ele ainda hoje transmite, é, ou transmitia até alguns poucos anos atrás, desse satélite aí. Sondas Pioneer 6, 7, 8 e 9 continuaram transmitindo durante muitos anos. A Pioneer 6, ela transmitiu até o ano 2000, tá? Pioneer 6, daquele bem antigo, aquele de espaçonave muito antiga. É, Ainda hoje está no espaço o Courier 1B. Courier 1B é um pequeno satélite de navegação, um rádio farol no espaço, mas eu acho que ele já parou de transmitir faz uns quase 10 anos, uma coisa assim. Tem vários satélites, vários. Tem um GOES, tem um satélite GOES que funcionou, foi lançado acho que em 1998, se não me engano, e continuou funcionando durante anos e anos e anos. Acho que ele foi lançado em 1900, não, ele foi lançado em 78, eu era criança ainda. Ele continuou funcionando, mandando informações até 2014, entende? Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Satélites artificiais, eles funcionam, eles estão em órbita, não necessariamente, com a maioria esmagadora, não necessariamente funcionando. São lançados para uma órbita tal, uma órbita desejada, cumpre a sua missão. Obviamente que aqui o satélite é desenhado para funcionar o maior tempo possível, dentro da sua configuração, e depois ele é emudecido. Alguns satélites, como os satélites geoestacionários de comunicação, que são projetados para funcionar por década, década ou década e meia ou 2 décadas, para ser custo efetivo, quando eles terminam a sua vida útil, os seus equipamentos excedem o seu tempo de utilidade, eles param de transmitir, ou eles ficam só transmitindo um sinal portador e são colocados numa órbita cemitério, como eu já mencionei em outras aulas. São colocados numa uma órbita que os deixa mais distante, digamos assim, da órbita onde ficarão os satélites operacionais, e lá eles ficam reservados, guardados, porém não esquecidos, mas ficam ali sem atrapalhar as transmissões e numa região do espaço plenamente conhecida. Perfeito? Ricardo, esses satélites no espaço há muito tempo podem ajudar a refinar os modelos orbitais e seus materiais expostos no espaço? Ricardo, eles podem sim ser usados como parâmetro para o estudo das trajetórias dos satélites como um todo. Só que tem um detalhe, o satélite, quando ele para de transmitir, você só pode acompanhá-lo passivamente, você só vai acompanhá-lo, se possível, visualmente, se possível, pelo rádio, se possível, pelo rebater de algum radar, alguma coisa assim. Você sabe que o satélite está ali, mas ele não está transmitindo, então ele não vai transmitir nada de temperatura. Se ele transmitir uma frequência portadora, você vai observar como é que o sinal de rádio se comporta na atmosfera, etc. Se ele acabar reentrando de modo diferente da previsão com que o pessoal da engenharia elaborou, aí, ó, o satélite que pensava-se que duraria 2.000 anos vai durar só 200, 240. Então ele já está servindo como estudo, tá? A análise de materiais, não, porque o satélite que fica no espaço indefinidamente, ele não é visitado por outra nave, não tem como você recolher. Porém, é um ponto interessante esse que você colocou, porque eh, quase a totalidade das estações, aliás, a totalidade das estações espaciais lançadas desde 1977
com a Salyut 6, levam do lado de fora uns cartuchos com materiais diversos, de isolante térmico, isolante termovácuo, materiais de construção, amostras de equipamentos que deveriam ficar no espaço para serem trazidos pelos astronautas de volta. Eles fazem uma atividade fora da nave, pegam essas amostras e trazem para serem estudadas. Não é raro que os astronautas cortem pedaços de painel solar, como cortaram da Mir, cortaram do Salyut 7 também, e, se não me engano, cortaram alguma coisa de Salyut 6 para trazer essas amostras originais da estação espacial para ser estudada em Terra. Perfeito? Ricardo Jacob, como curiosidade, nessa órbita do Vanguard, que encontra até hoje, pode ser usado para colocar outro satélite? Ah, pode, não tem problema não. O satélite é um negocinho de nada, 16 centímetros, ele está girando ali. Você pode botar outro satélite com os mesmos parâmetros. O detalhe é que vai ser muito difícil você conseguir exatamente o mesmo parâmetro do Vanguard. Não vai ser possível. Ele está a 650,326 quilômetros de perigeu e 4.002 ou 3.963,326, né? É uma coisa muito variável e o satélite é muito pequeno. Mesmo um satélite do tamanho de um ônibus, como um Keyhole, mesmo uma estação espacial, como a Estação Espacial Internacional, com seus quase uma centena de metros na largura da trave, né? Da truss, é um veículo, é um objeto muito pequeno se comparado com os 40 mil quilômetros de circunferência da Terra medidos no Equador, né, digamos assim. É um veículo muito pequeno, são objetos muito pequenos. Você não vê os satélites, se você estiver no espaço, você não vê satélite nenhum. Imagina você ver uma bolinha de futebol vista do espaço. Você não vai ver aqui uma coisa pequena. Esse é o tamanho até menor do Vanguard. Carlos Schneider, Júnior, já houve algum satélite com sistema de autodestruição? Com certeza, vários satélites tinham um sistema de self-destruct, como a gente chama. Vou dar um exemplo, as naves soviéticas precursora do Vostok, a 1KP, a 3KA, as espaçonaves de teste que eles lançaram tinham a carga de, se não me engano, 10 kg de TNT acoplada no interior, que garantia que, se a nave saísse do rumo e fosse cair fora do território soviético, fora do território pré-determinado, essa carga seria detonada e a espaçonave seria destruída para não cair nas mãos de potência estrangeira, né? A carga de autodestruição ela é normal, tanto no satélite quanto no foguete. Uma carga de autodestruição no foguete impede que ele caia como inteiro, caia inteiro em grandes partes sobre cidades ou áreas habitadas, né? Normalmente essa carga de destruição ela não explode o foguete inteiro, ela é colocada num um ou mais locais estratégicos que rompem o tanque do foguete e proporcionam que ele seja desintegrado no espaço aéreo, né? Sobre o local de lançamento, né? Ou na trajetória desejada, tá? O AMSAT 74 foi o que parou e depois voltou a funcionar? E ele parou de funcionar, as baterias... existem satélites que a bateria principal ela descarrega, ela deixa de funcionar, mas as células solares, quando são iluminadas pelo Sol, elas voltam a passar energia para os sistemas. E aí, do nada, aparentemente, o satélite começa a transmitir, porque o painel solar virou de tal maneira que ele energiza os sistemas de transmissão e o satélite começa a transmitir uma onda portadora qualquer. Se ele energizar alguma carga útil lá dentro, algum sensor, algum espectrômetro, algum espectrógrafo, algum magnetômetro, algum sensor, algum detetor algum imageador qualquer, uma sonda Langmuir, algo assim, ela volta a transmitir. O detalhe é que o aparelho, depois que ele fica muito tempo parado, né,
ele começa a dar sinais de que não vai funcionar mais, de usura, né, de desgaste, ou seja lá o que for, né? O estresse, de temperatura, várias coisas podem interferir para cortar a vida útil de um satélite, né? Por isso que o satélite tem uma vida útil prevista, né? Deixa eu ver, gente, deixa eu ver. Hum, Nessa época já tinham plataformas em Cabo Canaveral? Sim, sim, sim. Cabo Canaveral é a Air Force Station, lançamento, uma estação da Força Aérea. Já havia uma estação da Força Aérea lá em Cabo Canaveral. Cabo Canaveral, localidade esta que foi comprada pelo governo americano, dos índios seminoles que moravam lá naquela região e venderam o terreno e abandonaram o terreno. E lá, como foi o local observado, foi um local, de acordo com os estudos, né, o melhor local nos Estados Unidos para lançamento de foguetes destinados à colocação de satélites em órbita, foi escolhido a península ali da Flórida, e a região lá de Canaveral foi, como eu falei, vendida pelos índios. É isso aí, gente. Então, Vanguard, o pequeno satélite de 1 quilo e pouco, 1,470 kg, 16 centímetros, pequenininho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Vamos aqui, vamos ver aqui. Deixa eu passar para vocês para encerrar a nossa aula. Deixa eu encerrar aqui a nossa aula mostrando algumas fotografias interessantes para comemorar esse nosso carnaval, né? Aí, gente, vocês estão vendo aqui uma miniaturinha transparente, tá? Me digam aqui se vocês estão vendo, ó. Full Scale Model Scientific Earth Satellite, designed and built by Project Vanguard, U.S. Naval Research Laboratory. Perfeito, é o Laboratório de Pesquisas Navais. Lembrem. Enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha, tinha os projetos todos reunidos sob a regência de Sergei Korolev, como principal mentor, né? E os lançamentos soviéticos gerenciados, supervisionados pela tropa de foguetes estratégicos, a artilharia. Os americanos tinham 3 projetos diferentes da Força Aérea, o MX-774 e o Atlas, a Marinha com o Vanguard e o Exército americano com o Redstone, o míssil Redstone. Inicialmente, foguetes destinados a aplicações militares, MX-774, Redstone, o Viking da Marinha, depois convertido em Vanguard, e como não poderia deixar de ser, o Atlas, da Força Aérea Americana. Então, nós estamos aí, ó, vendo. Essa foto é muito legal, olha só. É o Vanguard, né? A parte interna dele aqui. Scientific Satellite. Muito legal, né? Veículo espacial, olha. Full Earth Model. Olha só, né? Tá certo que aqui tá de plástico. Isso aqui é um dos primeiros, das primeiras variações do Vanguard, tá? Só coloquei aqui porque é interessante. Mas olha aqui, vamos ver o próprio Vanguard. Vamos ver as figuras. Ó, aqui o Vanguard, o foguete, tá? Bem simplório, ó. Ó, aproximadamente about 70 feet, 70 pés, né? 3 vezes 7, 21. 20, ele tinha 21 metros e 90 praticamente, tá? O lançamento dele, né? Aqui o diagrama, né? Primeiro estágio, caindo às 230 milhas. Segundo estágio, no apogeu dele aqui de 700 milhas, coincidindo ali. A queda do segundo estágio, a órbita do terceiro estágio, combustível. Olha ele aí, ó. Vanguard 1, tá? Com aqui o apoio, o pedestal,
né? E a fita metálica, ó, que prende ele, ó. E aqui ficava o último estágio. Essa fita era cortada e um sistema que empurrava o satélite, só a esfera, para longe, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis antenas, né? As antenas do Vanguard. Aí, ó. Isso aqui é uma foto bem... Mas tá legal, ó. Você pode ver a construção dele, olha. A construção dele, do satélite. Obviamente que essas antenas aqui foram entortadas, né? Olha eles trabalhando. Olha só, gente, como é que... Olha, pequenininho o satélite. Eu gosto muito dessas imagens antigas, porque mostra como é que a coisa era feita. Olha, as células solarezinhas, ó, encaixando as antenas, os vários modelos da versão pequena do Vanguard. Olha o foguete, olha o foguete aqui, ó, o Vanguard, ó, na plataforma de lançamento, tá? A torre umbilical com os cabos, e aqui essa gradezinha, essa grelha aqui, impedia que o cabo ele batesse na própria torre, tá? Essa grelhazinha, ela amortecia o impacto. Olha que legal, ó, o Vanguard colocado no topo do último estágio, a fita de segurança, o equipamento ejetor, né? E tudo isso aqui girando para estabilizar. A diferenciação dos pequenos instrumentos, essa aqui é a época de transistor, né? Do Vanguard. Olha que bonito ele, olha. Alumínio polido, tá? Ó, com as suas antenas. Muito bonito. Vanguard no lançamento. A separação, ó, dos itens do foguete, né? Que compõem o foguete. As baterias, os transmissor, as antenas, as células solares. Relembrando, Vanguard 1, Vanguard 1, primeiro satélite com painéis solares. Perfeito? Primeiro satélite com células solares, né? Esse é o nosso Vanguard 1, pequenininho e órbita terrestre, há muitos e muitos. Esse aqui, vou fazer uma aula só sobre o foguete. Então vamos ver de baixo, olha, Vanguard 1, o foguete TV, o Test Vehicle, ou SLV, depois de confirmada o funcionamento. Aí, ó, o foguete, olha a câmara de combustão grande em relação à tubeira, uma tecnologia fantástica para a época, motor principal com os atuadores, ó, de yaw e de pitch, né? Olha o tamanho da maquinaria, o, o motor de roll, ó, o motor de roll. Depois eu vou explicar para vocês como é que um foguete ele pode utilizar a exaustão da turbina como meio de fazer a sua controle de atitude. Muitas vezes, e eu vou dar um exemplo, vamos ver se eu consigo dar um exemplo por aqui. Muitas vezes, opa, deixa eu trazer para cá. Muitas vezes, o tanque de hélio, para pressurizar o seu tanque de propelente, ele pode ficar dentro do tanque de propelente, gente. É muito interessante isso. De outra maneira, nós temos... É só porque sumiu minha tela aqui. Pronto, deixa eu ver se vocês estão vendo a tela ainda. Isso, show. Então, estamos vendo, olha, ó, todo o sistema com retromotores para retrofoguetes para afastar o segundo estágio do terceiro. Olha que grande seção de controle, ó. Uma seção enorme de controle, a equivalente a Instrument Unit, a IU, dos foguetes atuais, né? Olha só. E aqui o motor do terceiro estágio, motor de combustível sólido. Representado aqui está um satélite Vanguard do tipo avançado, tá? Do package, como eu falei, os pacote 1, 2 e 3, tá? Não é o pequenininho. O nose cone, o cone de proteção, né? Com os parafusos pirotécnicos, gente. Tá? Os parafusos explosivos, ó. O interessante é que o foguete, ele muda muito pouco de 60 anos para cá.
Foguete sempre é uma unidade de propulsão, com uma unidade de pressurização, com os tanques de propelente, com os interestágio, com os mecanismos de separação, alguns mecanismos de retardamento do estágio que está sendo descartado, mecanismo de impulsão, separação do estágio que está para ser acionado, mecanismo de separação do satélite, mecanismo de separação da coifa protetora, mecanismo dos próprios satélites para estender os seus apêndices operacionais científicos ou de comunicação. Olha aí, ó. Então, gente, Vanguard 1, primeiro satélite artificial, terceiro, quarto satélite artificial, na realidade, e é o primeirão em idade no espaço, né? O pequeno satélite que até hoje está em órbita, o mais antigo deles, né? Não transmitindo. Lembra, gente, que eu falei que depois dele, obviamente, temos milhares de satélites em órbita, sem transmitir, mas ainda percorrendo as suas órbitas determinadas. Carlos, o que define a atitude de órbita baixa e estacionária? Os comerciais ficam 8, 10 anos. Na verdade, o objetivo hoje é o satélite comercial ficar 15 a 20 anos, tá? Determina a capacidade da máquina ali resistir. Do equipamento eletrônico, etc., tá? E, obviamente, do combustível, né? Que vai manter o satélite lá em cima, refinando a órbita, né? O satélite ele pode derivar, né, sem querer, para uma posição não correta. Então, os motores fazem a manutenção, né, da atitude do satélite. Os satélites também podem sofrer com rompimento de algum tanque, tá, de pressurização, com rompimento de alguma bateria, de algo assim, né? O rompimento da própria caixa pressurizada, se é que ela está pressurizada, por exemplo, com nitrogênio, sendo que os satélites, em geral, têm grandes áreas que são expostas ao vácuo, tá? Para diminuir a complexidade técnica. O funcionamento dos radiadores, dos trocadores de calor, também é determinante para a vida útil do satélite. Perfeito, gente? Ricardo, qual o legado do programa Vanguard comparado com Redstone e Atlas? Olha só, o Vanguard, ele, apesar de ter tido vários fracassos no lançamento, as tecnologias previstas para o Vanguard foram utilizadas posteriormente em vários foguetes, certo? Então, foi um projeto no final que observou-se que ele foi muito bem sucedido, porque ele serviu para refinar a tecnologia. Aquelas explosões todas que a gente vê, elas não acontecem com a frequência que tinha antigamente, né? Então, foi um aprendizado. Vanguard foi realmente um grande repositório de informações. Certo, gente? Então, uma hora de live rapidinha sobre Vanguard e satélites antigos em órbita. Perfeito? Vanguard, o primeiro, Vanguard 1, sendo que outras tentativas foram feitas e não recebeu o número, outras posteriores também não receberam. O segundo satélite de sucesso na série de Vanguard foi o Vanguard 2, outros não tiveram sucesso, depois o Vanguard 3. Correto, gente? Então, de acordo com o que os alunos pediram, eu sempre anoto as sugestões dos alunos e já vou fazer outra live aí, com base também em outras sugestões. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida live, dessa pincelada sobre o satélite Vanguard e satélites antigos em órbita, tá? E algumas dicas, alguns filmes de época. E no próxima vez eu aguardo vocês para outra aulinha aí da turma do Homem do Espaço. Gente, quem desejar, não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal oficial do Homem do Espaço, tá? O canal oficial, que tem a minha cara ali. E o canal ao vivo é apenas o canal reserva, porque eu tomei strike. Os filmes que eu faço, os vídeos que eu faço, depois que eles passam a live, eu subo para o canal oficial e apago do canal reserva, tá? Ninguém perde
os meus vídeos, porque todos, sem exceção nenhuma, vão para o canal oficial. Você não perde uma aula estando logado no canal oficial. Não precisa se inscrever no canal reserva, porque eu, no Face do Homem do Espaço, eu sempre aviso das lives, no grupo de WhatsApp do Homem do Espaço, onde nós estamos trocando muita informação, muitos estudiosos do espaço estão lá, eu sempre aviso também no grupo, coloco nas páginas dos canais parceiros, Olho de Rapina, Space Day, Astronews, Astronomia ao Vivo, coloco em todos eles, em páginas de vários grupos no Face, e vocês nunca vão perder uma aula do Homem do Espaço. Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês na próxima vez, aviso a todos. Um grande abraço, bom carnaval para vocês e até a próxima. Falou, tchau.